Portanto, boa tarde a todos. Boa tarde. Ok. Ora bem, vamos ter que fazer algumas definições para que vocês possam entender os processos, portanto, a nível miquiono. Há uma série de confusões, de limitações da mente humana em relação a determinado tipo de conceitos, palavras, sentido, etc. Ora bem, primeiro que tudo, o conceito de Deus como um ser, como alguém que está ouvindo tudo e fazendo tudo e exercendo justiça daqui, castigo da lá e não sei o quê, é absolutamente falso, não existe. Portanto, isso é uma utopia, uma fantasia, uma coisa que foi criada para dominar as pessoas, para escravizar as pessoas, para não as deixarem evoluir. Outro aspecto é a adoração. A adoração é um aspecto limitativo, escravizante, que nunca nenhum ser da luz põe ou impõe. E nunca nenhuma consciência põe ou impõe. Há vários erros escritos e manipulações nos livros sagrados, todos eles, porque, primeiro que tudo, criou-se as religiões para escravizar os humanos terrestres, para serem escravos e limitados. Segundo, criou-se os impérios para dominar. Com a evolução, religiões e impérios, a humanidade foi sendo sempre manipulada através dos séculos respectivos. E então, com a chegada mais adiante, criou-se, portanto, a economia para estabelecer o império económico e religioso, tudo ligado, para manter os seres absolutamente escravizados. E hoje a maior parte da humanidade é escrava, através de dívidas. As dívidas são a forma que a banca e tudo mais têm para ter os governos terem todos controlados. E os que não têm dívidas criam-lhes, através de impostos e coisas que tinham, etc., inventa-se coisas para pôr as pessoas endividadas e roubar de possível tudo o que elas têm, porque se não puderem pagar, é-lhes retirado o que têm e ficam assim. Portanto, a escravatura é criada pelos seres falsos deuses, extraterrestres, que escravizaram a humanidade ao longo dos milénios. E nós ainda somos herdeiros disto. A devoção, conforme vocês têm incluído no vosso processo programatório, é um processo absolutamente escravizante. Ninguém deve ter devoção a ninguém, no sentido que é seguido, porque devoção iguala praticamente a louvor, adoração, etc. Portanto, andamos no mesmo processo. Devoção em linguagem extraterrestre quer dizer apenas e somente trabalham. Devoção pelos seres da luz quer dizer trabalho, e não aquilo que vocês tomam em conceito. Outro aspecto é amor. Também é um sentido completamente distorcido e errado.
Amor. Vocês falam muito de amor, mas o amor que vocês falam é um amor de apegos. É um amor aprisionante, de posse. Um amor de posse. O amor de posse é um amor de escravatura, também de certa maneira, que é a pessoa ama, mas não é livre. Ou seja, a pessoa é dona da outra e a outra da outra. Esse amor que prende e não deixa ir é um amor absolutamente errado. É o amor dos afetos, das posses, exatamente dos apegos. Aquilo que não deixa ninguém avançar. Ninguém vai ascensionar enquanto não se livrar disso. Por outro lado, diz-se nas Escrituras que o homem, portanto o ser humano, foi feito à semelhança da essência suprema, ou seja, do Criador, a essência suprema. O homem foi feito à semelhança da essência suprema. E foi feito exatamente com a capacidade de viver eternamente. É isso que está nas Escrituras. Ora, o que é que isso quer dizer? Foi feito à semelhança e em conformidade com a essência. Com a essência. Ora, semelhança. Não é? Semelhança. E conforme. Vamos ver as mentiras. Semelhança e conformidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer exatamente que a essência chamada Deus, no conceito que tendes, a essência nos fez exatamente iguais a si própria. Certo? Então o que somos nós? Luz a luz. Essência da essência. Viver eternamente aonde? No Espírito. Na essência. Nós somos criação pura de toda a criação. Nós somos a totalidade de todas as coisas, tal e qual como se chama a este departamento, porque Deus é um departamento cósmico. E não aquilo que vocês imaginam. E é um processo de consciência, não de ser, mas uma consciência multi-abrangente de todas as consciências. Então, isto vai nos ensinar que nós somos Ele e Ele somos nós. Então, se nós somos Ele e Ele somos nós não temos que ser limitados, porque nós somos capazes de todas as coisas, de toda a criação possível. E por isso viemos ter experiência nesta forma, que nós queremos, acreditamos que é limitada, mas não é. Porque o grande desafio é descobrir a essência da transformação dentro deste processo limitativo aparente, para continuarmos a assumir essa essência, fazer o aprendizado necessário, aportar algo melhor para o nosso conhecimento criativo e seguirmos criando na energia, quando nos libertarmos daqui. Ora bem, isso sim permite ascensionar. Amor. Como eu disse, o amor limitativo dos seres humanos é um amor absolutamente distorcido.
Chama-se depois, para um outro amor mais avançado, amor incondicional. Amor incondicional. Todavia também ainda é uma invenção, porque na realidade não existe. O que existe no amor, o que significa amor em linguagem cósmica elevada, é igual, quer dizer apenas equilíbrio. E o resto é tudo uma treta. Ok? Amor é equilíbrio. Devoção é trabalho. As entidades de luz não querem ser adoradas. Não querem que lhes acendam velas. Não querem que lhe façam rituais. Isso não presta. As entidades de luz querem apenas que vocês entendam que são livres, que vocês façam o que têm que fazer para superar e caminhar no sentido da liberdade. Tal como se disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Logo, esta libertação da verdade é exatamente o romper todos os laços, todas as religiões, o romper com tudo aquilo que vocês conheceram. Porque não se pode caminhar no caminho da libertação com paradigmas antigos e absolutamente manipulados. Não se pode alcançar a liberdade tendo cadeias a prender. Tem que se cortar todas as cadeias. E foi isso que se disse, porque o conhecer-se a si mesmo é conhecer a essência, é conhecer que somos filhos do Pai e que somos também esse Pai em expressão. Aquela frase, eu e o Pai somos um, quem me viu a mim viu o Pai. Perceberam agora o que é que isso quer dizer? Somos todos um. Eu e o Pai somos um. Quem me viu a mim viu o Pai. Isto é para todos vocês. Não eu. Todos. Não há um único que não seja isso. Por isso, quando vocês enfocam o Namastê, fazem de uma maneira absolutamente inconsciente e sem terem a percepção do que é que isso é. Deus, eu, aqui em mim, saúda e respeita Deus, eu em ti, tu, e unido. Por isso se diz, não separa o homem aquilo que Deus uniu. Quer dizer, não separa o homem a sua condição divina. O maior pecado que existe é negar Deus em si próprio. O maior pecado é fugir à divindade em si. Entenderam? E por isso se disse, não se pode colocar vinho novo em odre velho. Conheceis a frase? Quer dizer isso. Não se pode aceitar uma consciência iluminada dentro de um conceito limitativo. O que fizeram determinados grupos ufológicos foi fazer exatamente o condicionamento limitativo, criando religiões ufológicas à semelhança, batizados de uma nova era, que não são mais do que uma forma de escravizar e prender, verdadeira armadilha de todos os Illuminatis que criaram a nova era. Saint-Germain e a nova era é uma fraude. Saint-Germain e a nova era é uma armadilha dos Illuminati para prender vocês. Saint-Germain na realidade existe. Saint-Germain na realidade está, mas a forma como ele é apresentado é realmente uma fraude.
condicionada e manipulada pelos Illuminati, por toda aquela seita de seres negros da fraternidade da obscuridade que quer manter os seres humanos aprisionados, porque sabem que estão prontos a libertarem-se e não querem esse voo. Há muitos movimentos de Saint-Germain, a maior parte são falsos. A verdadeira essência de Saint-Germain deseja a libertação de todos os seres através do reconhecimento da sua divindade. Isso faz-se por tomada de consciência e não por rituais. Todavia, por exemplo, as repetições que vocês façam de decretos conscientes, o que se chama um decreto consciente é saber a nossa essência verdadeira, o que nós somos e fazer exatamente a nossa conexão com a força e nessa conexão fazer a libertação da nossa essência na unidade. E isso sim vai trabalhar todos os nossos defeitos ainda nesta herança aprisionada para libertar. O fogo violeta transmuta, o fogo violeta purifica, mas é preciso fazê-lo com consciência e não com a forma devotiva e uma forma às vezes fanática com que alguns fazem as coisas e seguem o processo dos arquétipos antigos que não prestam, não funcionam. Cristo, essência de Deus, retrato do Pai no Filho, é uma verdade, não é uma coisa relativa àquele mestre que chamam Jesus, mas que é anterior a ele, está em todos os seres e tem estado sempre em todos os seres por todas as eras, desde os inícios que a humanidade percorre. É exatamente o retrato de Deus, ou seja, a essência de Deus. O Cristo é Deus vivo no homem, o Deus vivo no seu templo ascensionado, que é o coração do homem, imagem e reflexo do coração universal. Entenderam? Cristo, na expressão de quem vocês conheceram com esse nome, porque houve outros, podemos falar de Krishna, podemos falar de Osíris, podemos falar de outros. Mas aquele que vocês conheceram como Jesus era apenas e somente um homem que veio na forma de homem para iluminar as consciências. Ele não era cristão. Ele não formou nenhum cristianismo e não veio formar nenhuma religião. Ele veio apenas dar a conhecer o Eu Sou e disse que o Eu Sou é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, falando do Eu Sou, ou o Soha, a essência, o Atman. Entenderam? Não é Jesus que vai levar a humanidade, não é nenhum mestre que leva a humanidade, isso é falso. A mãe não faz nada por vocês, a mãe apenas é uma consciência cósmica, retrato do Pai. E ela é a criadora, ela é a grande semeadora da ilusão, porque ela é a que semeia a ilusão. Porque o mundo da manifestação é o mundo da ilusão. E de acordo com a própria escritura ancestral já do Tao Te Ching, diz-se exatamente
que a mãe dos 10 mil seres e a mãe dos 10 mil seres é a universal manifestação divina. Deus, chamemos-lhe assim, Pai, quando se manifesta, porque Ele é não manifesto, é além de toda a consciência, é a essência que provoca todo o fluxo de consciência. Quando esse fluxo de consciência se desdobra a formar todas as outras unidades de consciência, deixa de ser ele e fica ela, porque exatamente ela tem que parir. Entenderam? E vai parir os universos. E vai parir a diversidade. Os 10 mil seres. Apenas alegórico. A mãe é a senhora da manifestação. É uma consciência máxima que representa o Pai na sua forma criativa. Ela é compaixão absoluta. Amor, equilíbrio pleno. Entenderam? E nós temos-la em nós. Ela está em todos nós como semente. Porque Deus Pai e Mãe, por isso diz, e fez, a Escritura diz, e fez Deus o homem à sua semelhança, conforme a si próprio. Está escrito isso. O que é isso? E princípio, Pai e Mãe estão nele. E fez com que vivesse eternamente. É isso que está escrito? Aí está, macho e fêmea, está escrito. Macho e fêmea quer dizer que temos o pai e a mãe em nós. Essa essência está aqui guardada. Entenderam? Por isso, quando falamos na mãe, nós não precisamos de adoração, só precisamos de ativar no coração a consciência mãe. E é uma questão de abrir a sensibilidade e deixar ela manifestar-se. Os seres divinos não estão para ser adorados, estão para ser entendidos e perceber que eles são nossos aliados, nossos companheiros, nossos amigos, para nos ajudar a crescer, a alcançar o posto que eles têm. Os mestres da humanidade, tal qual vocês pensam e acreditam, são tudo falsidade. Não é nada disso. Os mestres não existem como vocês pensam. Eles existem apenas e somente, não como seres, como consciências e forças. Foram seres que, em determinadas alturas, passaram na Terra, tiveram corpos, passaram também as suas dificuldades, mas ascenderam. São consciências, muito mais que um ser. Imagine-se, por exemplo, que um ser humano vibra numa frequência de 2000. No máximo da essência, o ser mais evoluído vibra numa frequência de consciência de 2000. Portanto, já muito espiritualizado. Isso são hertz? Diga. Qual é a unidade que se usa? Pronto, podemos dar-lhe a unidade que quiser. Portanto, estamos numa frequência voltaica, uma frequência eletromagnética da essência, uma frequência atómica. Onde podemos pôr-lhe o nome que quisermos de unidade. Isto é um ser humano mais evoluído vive numa frequência de 2000. Um ser humano normal está numa frequência de 600. Normal, equilibrado. Um outro, menos coisa, tem uma frequência de 300. Entenderam? Isto na atualidade. Agora, isto no ser humano aqui encarnado, um mestre que vocês chamam vibra numa frequência de 15.000. Não pode frequentar um corpo humano, porque não tem frequência de que vai fundir aquilo tudo. Entenderam? E uma unidade
consciência acima do mestre, portanto uma hierarquia, vibra numa frequência, por exemplo, de nada mais, nada menos de entre 20.000 a 40.000. Nunca mais encarna um ser. Entenderam? Ou até comunicação mediúnica. Se chegasse a um médium e se aproximasse dele, estorricava-o. Fulano encarna a Virgem Maria, dizem. Fulano encarna Jesus. Presentemente, aquele que vocês têm pela ideia de Jesus tem uma frequência de 108.000. Se alguém o encarnasse, desfazia-se em pó. E daí para cima. A única coisa que acontece nessas chamadas manifestações mediúnicas e tudo, quando muito, são seres, consciências, que vêm de um nível mais baixo, dentro destas escalas, que são emissários de outros de escalas maiores, etc., até chegar à fonte. Fulano é um médium, Santo António atua nele. Coitado, ficavam completamente estorricados se o Santo António atuasse nele. Uma consciência por aí abaixo, até ligada a Santo António, pode trabalhar nele para ajudar as pessoas. Entendeu? O Dr. Sousa Martins, muito famoso médico, portanto, das reuniões espíritas comuns, não é? Que desce no médium tal, ele está presentemente numa frequência de 4.000. Portanto, ele não deve ter médium nenhum. E é um dos mestres da humanidade. Chama-se, o seu verdadeiro nome como mestre é Auriolindo. Auriolindo. Este é o nome que aquele que chamam Sousa Martins tem como mestre da humanidade. Isto tem que vibração 4.000? Tem 4.000. A frequência dele está em 4.000. Eu não vou poder dizer que tem ajuda de Diga. Há muitos centros que dizem que estão a pagar a ajuda de Sousa Martins. Sim. A ajuda está, mas não é ele. São os enviados dele a falanges. Claro. Depois eles têm falanges que vão descendo em diversos níveis e é um dos elementos da falange que, para se identificar, usa o nome de Sousa Martins, Claro. Santo António, Claro. de Santa Teresinha, etc. Mas não é. Entenderam? Não é exatamente quem vocês pensam que está ali. Também não é uma fraude. E há fraudes também, espíritos inferiores que se fazem passar, tal. Isso também existe. Mas mesmo a essência pura que fala, não é exatamente a frequência que vocês pensam. É uma descendência de corrente que vem ali poder atuar. É apenas um filamento. Exatamente, um filamento tecido e filtrado. Porque estes seres, a única coisa que querem fazer, portanto, não lhes chamemos seres, mas estas consciências, o que querem fazer é ajudar todos aqueles que estão ainda mergulhados no escuro Val das Sombras. O escuro Val das Sombras é o nome que se dá exatamente à frequência vibratória em que a maioria da humanidade está.
presa às suas religiões, presa aos seus conceitos. Por exemplo, vocês vejam, é um absurdo haver tantos movimentos de cristianismo. Afinal, quantos Cristos é que há sobre a forma do mesmo suposto Jesus? Não tem sentido. Não é? Esta é que é a igreja verdadeira, isto é que é a verdade está aqui, a verdade está ali, a verdade está acolá, a verdade está toda truncada. Nada disso é verdade. Doutor Carlos, Diga. não se importa. Aí nesse grupo de frequências da humanidade, Sim. o ser humano, 2000. Sim, o ser humano mais evoluído pode chegar a 2000. O normal 600 e 200. Exato. Não atingiu 200, não ouvi. O de 600 é o médio normal. O 200 é aquele indivíduo mais inferior, mas ainda com alguma espiritualidade. Porque há outros, então, coitados, estão quase na vibração da pedra, não é? São Francisco. Diga? São Francisco de Assis. Francisco de Assis. Francisco de Assis está numa frequência da ordem, portanto, dos 40 mil. Está por aí, perto dos 40 mil. Porque está ligado à consciência. Ele é presentemente, portanto, muito mais do que isso, ele é presentemente uma hierarquia, que é a hierarquia Cthulhu, e está ligado a Cthulhu e a todos os Cthulpas, que são todos ligados à frequência de Cthulhu. Portanto, como o Jlalkul e outros mestres, que o Jlalkul é um Cthulpa, portanto, um discípulo de Cthulhu. E Ramatis é a descida de Cthulhu, ao nível do espiritismo. Mas mesmo assim, Ramatis não toca em nenhum médium. Pode dar a frequência da ideia para ele escrever, mas não toca em nenhum médium, porque Ramatis em si está perto da frequência dos 10 mil como desdobramento daquele dos 40 mil, que mais acima tem outra frequência mais alta. Entenderam? Pode haver uma ajuda a um nível, portanto, como digo, isto vai baixando e todos os indivíduos, até mesmo este aqui no baixo, sim, pode ter um apoio de uma essência mais alta. Aliás, como eu disse a vocês, o intuito da aproximação das consciências mais altas é apenas e somente nivelar e elevar a massa humana que está mais abaixo. Entenderam? Portanto, esse é o preceito, esse é o princípio. E claro, quando eles ainda estão muito apegados mentalmente aos processos dos rituais, eles vêm como nos terreiros de candomblé e isso tudo, dar aqueles rituais e aquelas coisas para eles seguirem. Mas os rituais mais, portanto, duros e pesados, com derramamento de sangue, vêm de entidades não ascensionadas, identidades ainda ligadas ao processo da escravatura através dos laços de sangue. Portanto, são entidades baixas. Tudo que vem já a nível, por exemplo, de flores e coisas que são colocadas como rituais, já são um começo de elevação. Mas ainda não é a libertação. Entenderam? Mas é uma forma intermediária para a consciência caminhar. Isto é assim, é como se vocês entendessem que há um grau humano que vê a luz do sol através de uma névoa de alcatrão que consegue filtrar a luz do sol por algum poro do alcatrão. Dá para tentar entender isto? Sim.
E então eles têm que entender Deus dessa forma, porque se não for dessa forma, eles não conseguem lá chegar. Mas depois é claro que há outros níveis. Depois vai-se ver Deus através de um teto de nuvens muito escuras, não é? O sol filtrado assim, a consciência do sol assim, e assim até conseguir ver a luz do sol. Porque se o cego, aquele que está habituado só a ver no escuro, visse de repente a luz, ficava cego, ofuscado pela luz. Então tem que passar os diversos níveis gradientes. E é isso que numa ascensão se vai dar, que é exatamente... Mas a ascensão não vai acontecer, não vai ocorrer, enquanto as consciências não estiverem preparadas. Também não vai descer nenhuma nave espacial para recolher os eleitos e levá-los. É mentira. Não há resgate nenhum dessa maneira. O resgate só se faz pela consciência de se tornar um autorresgatável. E como é que isso se faz? Através do reconhecimento da sua divindade, através da devoção sobre si mesmo, sobre o reconhecimento das suas faltas e a reparação delas. Porque não pode ninguém ascensionar com laços kármicos pesados ainda aprendeu. Entenderam? Esta história de que se faz um acordo, um contrato com uma entidade cósmica e que a partir daí ficamos livres, curados, santos, já deuses. Atenção, contratos são dívidas, contratos são cobranças. Com quem é que vocês estão a fazer contratos? Com quem é que vocês vão estar? Com quem vos diz que muito amor, muito amor, muito amor, mas não há nada no fundo. Prático, não há nada em relação ao ser. Não há nada em relação ao autorresgate. Por isso se disse que o diabo se veste de anjo de luz para enganar o homem. Entenderam? Agora vejam bem onde é que vocês andam metidos. Vejam bem o que é que vocês andam a fazer. Com quem é que vocês estão a fazer contratos? Com quem é que vocês estão a estabelecer contratos? Num lado exigem contratos. No outro lado, a luz não exige contrato nenhum. Não exige nenhum acordo. Só pede apenas uma coisa. Tomem consciência de vós próprios. Que não sigam gurus nem mestres. Que o único guru e mestre está em vocês, no vosso próprio coração, na vossa própria essência. E que a doutrina do coração tem em si todo o amor, toda a compaixão para os passos necessários para manifestar Deus. E assim, sim, tal como está escrito em João, vós sois deuses. Em plena consciência dessa divindade e atuando em conformidade. Não querendo nunca poder, não querendo nunca exibir, não querendo nunca fazer nada que não seja apenas e absolutamente a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que o Filho possa amar. E com este amor, unir-se com todos. E pouco a pouco, tal como a criança não consegue andar quando entra neste mundo, vai começar a aprender a andar, assim nós vamos começar a aprender a usar todas as
potencialidades divinas, das leis que não conhecemos, pouco a pouco vão vindo à consciência. Entendeu? Mas isto, naturalmente, implicitamente, através da própria doutrina do coração, que sabe dizer o que é certo e o que é errado. E não precisa de nenhum livro divino para dizer a regra. Não há regra. A regra é sem regra. Faz o que quiseres. Esta é a lei. Desde que respeites a liberdade de todos os seres. Somente isso. Andam na praia muita gente à espera e põe uma nave para os buscar. Deixem-nos esperar. Podem até ser levados. Fiquei de boca aberta, não é? Podem ser levados. Mas depois vão ser levados para onde? E o que é que lhes vai acontecer? Eu ouvi isto de uma pessoa que Não. está que acha que está muito no caminho espiritual e que vai não sei para aqui mais para não sei o quê, não vou dizer, não é nada, Claro. mas que vem numa nave para vir buscar. Pois, pode a nave vir buscá-la. Eu fiquei calada, não disse, não ensinei nada. Não há dúvida, há uma coisa que acontece. A Terra, o nosso planeta Terra, é um planeta prisão. É um planeta que foi criado antes da rebelião de Orion. Aliás, é um planeta que veio do outro lado, foi readaptado, foi reciclado, era um lixo cósmico, foi reciclado para fazer dele um mundo muito limpo. E todas as confederações da ocasião entenderam fazer deste mundo um tipo de arquivo biológico das principais raças e espécies desta área, deste braço da galáxia. E foram importados para cá diversas espécies que foram aqui colocados exatamente como um jardim. Por isso, a Terra, nesse tempo, não se chamava Terra, mas sim Edénia. E era chamado jardim e foi considerado um paraíso. Mas depois da rebelião, como era um planeta muito bonito e cheio de metais, atraiu a cobiça de várias legiões revoltosas que vieram aqui explorar, mineralizar, etc., escravizar. E por isso, depois, isto foi tornado uma prisão cósmica, onde aqueles que aqui abusaram foram aqui colocados e aprisionados. E fruto dessa rebelião, todos aqueles que se rebelaram na altura e que apoiaram essa rebelião, foram todos aqui, todos não para aqui, porque houve, na ocasião, houve vários outros mundos que entraram nesse processo, mas uns quantos vieram para aqui e foram distribuídos por cada mundo de prisão. Estão aqui há muitos milénios como prisioneiros para aprenderem do fruto da escolha que optaram quando estavam numa outra condição. Baixaram de vibração para aprender. Não como castigo, mas para verem aquilo que escolheram. E por isso foram aqui postos. E este planeta, como os outros, foram fechados energeticamente, precisamente para não haver contágio nem contacto com outros mundos. A partir daí, é um planeta onde as consciências, portanto, os seres que vêm aqui viver, ficam prisioneiros quando se libertam mesmo da matéria, não podem transcender deste mundo para o outro. Quando vão para outro mundo, tem que vir uma nave cósmica buscá-los, uma nave cósmica não propriamente de matéria física,
mas uma nave cósmica de matéria solar que vem com uma consciência resgatar esses seres que ascensionaram aqui para os levar para outros mundos onde eles têm que ir evolucionar como consciências e aprender outras lições a um nível maior. Mais tarde, se eles quiserem, podem voltar aqui como mentores, como, portanto, instrutores da humanidade para ajudar a humanidade. Muitos deles voltam, mas vão evolucionar para outros mundos ainda dentro do sistema. Normalmente, quando se libertam daqui, o mundo mais avançado para onde vão é Marte. Depois, a seguir, vão frequentar outros, até chegarem à consciência solar. E a consciência solar, primeiro ponto da consciência solar, é Júpiter. Júpiter é o Sol a seguir ao Sol. É dentro do nosso sistema. É aí que as lições solares são aprendidas. E depois disso tudo, quando é mais necessário aprofundar os mistérios solares, transitam para Vênus. E então, depois de Vênus, normalmente, transitam à Terra. Preparados para missões regeneradoras, de limpeza, de elevação. Entenderam? Assim, mas esses seres são encarnados. podem encarnar, exatamente. Encarnam Já depois, são encarnados. já se encarnam por autodecisão, mas não por obrigatoriedade kármica. Ok. Eles assumem um karma positivo, karma-ação positivo, de vir iluminar e ajudar os que estão na sombra. E é assim. Normalmente todos eles, antes de virem aqui, transitam ou transitaram por Vênus, para vir aqui. Mas então, haver aí pessoas que dizem que são encarnadas karmicamente, mas que têm uma missão e que foram levados, não sei, 2 ou 3 dias, e que têm uma preparação e que lhes foi perguntado se queriam vir fazer uma missão, digamos que de guia, de instrutor. Aquela situação da experiência quase morte? Não estou a falar da experiência quase morte, estou a falar de uma coisa Ok. que são mesmo pessoas que dizem que ficaram a ser instrutores e que aceitaram essa missão porque lhes foi perguntado. Aqui há produção, está a falar? Não estou a falar nada disso. Qual era a minha pergunta? Percebi. O que acontece? Pelas obras se conhecerão. Pelas obras. Pelas obras. De acordo com o que eles Mas é semearam. possível. Pode acontecer. Não, pode acontecer. Pode acontecer, dependendo da frequência dessa entrega, de como a pessoa fez a frequência, qual a frequência que ela está usando, como ela está aplicando, e vamos ver que nível de contrato foi. Eu estou a falar disto porque eu conheço realmente alguns chicos que dizem porque é como se fosse um guardião de um portal. Eu estou a usar esta linguagem ok. ser a mais adequada, Ok. mas é neste momento que eu estou a conseguir Certo. as palavras melhores que eu estou Certo. a conseguir encontrar. Sim, Eu estou a falar nesses casos. pode acontecer. Porém, como digo, depende de como a pessoa desenvolve o seu trabalho. Claro. Uma coisa é certa, todos nós, pela nossa herança genética, pela nossa herança na matéria aqui, daquilo que somos constituídos, como somos constituídos nos nossos veículos físicos tridimensionais, todos nós nesta herança temos tendência a poder errar. O erro não é um mal. O erro pode ser um benefício se aproveitado, trabalhado e encaminhado no sentido de reconhecer o erro, aprender a lição e seguir. Todos os instrutores podem errar, porque todos os instrutores
são consciências encarnadas, enquanto encarnados, são consciências encarnadas e sujeitas a algumas limitações. E podem, em algum momento de desatenção, baixar a sua frequência e cometer algum engano, levado talvez até pelos outros, que lhe perguntem coisas e ele vá mais além do que aquilo que pode. Porém, se diz que pelas obras serão conhecidos. Consoante for feito o reconhecimento do trabalho de cada um, se verá a sua procedência e a sua origem. Entendido? Sim. Eu quero também que vocês entendam que estes números que eu aqui apresentei não são verdadeiros. Estes números que eu aqui apresentei são pura alegoria para vocês entenderem. Eu não andei com um medidor a fazer medições. Isto é aleatório. É pura invenção minha para vos dar a conhecer e a perceberem aquilo que eu vos quis transmitir. Ok? Eu quero que vocês saibam isso. Que eu amanhã, numa aula futura, posso alterar as cifras. Mas não se admirem, porque isso é só para fazer um termo comparativo. É como uma parábola, mas é uma parábola numérica. Entenderam? Porém, a mensagem foi passada. E vocês, com isto, entenderam melhor o que eu queria dizer. Agora, o que temos aqui a considerar é todo este processo de pessoas que possam ter uma missão, ser guardiães, etc., etc., é preciso ver aonde uma coisa chamada não está aí interferindo no processo. A grande ilusão, o véu de Maia chamado, é fruto da ilusão do ser, em frequência do seu anseio à espiritualidade de uma maneira ainda imatura. Pode levar a inconscientemente cometer engano aos outros, mas convencido que está a fazer o correto. Acha esse ser que é uma pessoa já ascendida, ascensionada num determinado grau. E então assume-se o papel para si mesmo de mestre, instrutor, orientador e sai do nível da humildade de se reconhecer irmão de todos. Quando um se considera acima dos outros e que diz: vocês estão todos a dormir e eu é que estou acordado. Quando alguém diz isto e se põe acima de todos, esse alguém, na realidade, está a precisar de acordar. Porque quem é não diz ser o que é. E também esta história de passar aqui e dizer eu sou o Cristo ou eu sou o Buda não serve para nada. Puro ego, puro pavoneamento desnecessário para atrair discípulos e, no fundo, esse e todos os outros estão a ser sugados pelas tais consciências da obscuridade que estão a aproveitar-se disso. Guardiães de portais,
quando se acham guardiães de portais e que se acham acima dos outros e, sobretudo, com uma missão a desempenhar, podem estar a ser fruto disso, desse engano. Um guardião de portal, um guardião de um lugar, é um ser humilde que procura apenas conduzir os outros, que procura levá-los de uma maneira amorosa, em equilíbrio, e que procura partilhar o conhecimento, mas que não se arvora para si de nenhum título, de nenhum poder ou de nenhum lugar acima dos outros. É aquele que se reconhece como irmão dos outros, como amigo dos outros, sabe ele próprio que não é dali, mas está ali apenas por serviço, trabalho, devoção e amor e equilíbrio, compaixão. Mas não se põe isolado dos outros. Eu e os outros são um só. Portanto, cuidado com os mestres, cuidado com os gurus. Ok? Normalmente, a definição de um guru e do seu grupo de discípulos é frequentemente aquela alusão: um cego guiando outro cego, caem os dois no mesmo buraco. Ou seja, o mestre com um grupo comete erros e leva todo o grupo a cometer os erros dele. E acabam todos por ficar karmicamente impedidos e tendo feito todos o mesmo tipo de asneira. Daí que é preciso muito cuidado com escolas esotéricas, pseudo-esotéricas, o que quer que haja por aí, ufológicas, etc. É preciso muito cuidado. Cuidado com o que é transmitido. O que prende não liberta. E o que liberta